Olá, mamães e futuras mamães! Ei, gente, tudo bem? Como prometido, eu vim aqui para poder contar para vocês hoje o relato de parto da Rebeca. A Rebeca já vai fazer quase 2 meses, então já tô devendo esse relato para vocês um tempão. E então hoje eu vim aqui para poder contar para vocês como é que foi tudo nos mínimos detalhes, viu, gente? Então se vocês não gostam de vídeo grande, já pode pular esse vídeo, porque vai ficar um vídeo grande, porque eu sou muito detalhista, eu gosto de contar tudo nos detalhes, então, né, vocês sabem que eu falo demais. Então, mas se você ficar assistindo o vídeo, eu tenho certeza que você vai se surpreender com o meu relato de parto, porque eu me surpreendi com o meu próprio parto, então, né, imagina vocês. Então, gente, tudo começou quando eu estava com 35 semanas, né? O Davi, quem me acompanha aqui há muito tempo, sabe que ele nasceu de 35 semanas. E aí, quando eu fui fazer a minha consulta de 35 semanas da Rebeca, o que assim, eu mais temia aconteceu. Por quê? O que aconteceu? No dia que eu fui lá, a médica foi me examinar, né? Ela examinou, olhou minha barriga e falou: nossa, sua barriga tá num tamanho muito bom e tal. E aí, na hora que ela foi fazer a medição da barriga, eu estava tendo uma contração de treinamento bem na hora. Minha barriga ficou bem rígida. Ela perguntou bem assim pra mim: você tá sentindo alguma dor? Aí eu falei assim: não tô sentindo nada. Ela: não, porque você tá tendo uma contração bem agora. Ela falou: eu vou fazer um exame de toque. E aí, gente, eu não queria fazer exame de toque, porque na verdade eu não gosto, é horrível assim, esse exame, não gosto mesmo de fazer. Acho ele bem desagradável, bem desconfortável, mas, né, a médica falou que precisava fazer, então aí ela fez o exame de toque. Na hora que ela fez o exame de toque, ela me perguntou, ela fez aquela cara assim, né, que os médicos americanos, eles não disfarçam nada. Ela fez aquela cara, aí olhou pra mim e falou: tem certeza que você não tá sentindo nenhuma dor? Eu falei assim: tem, não tô sentindo nada. Ela: você tem sentido contrações ou dores nos últimos dias? Aí eu comecei a ficar preocupada, né, gente? Aí eu peguei e falei: não tô sentindo nada. Aí ela pegou e falou: não, porque você já está com 2 centímetros de dilatação. Gente, eu quase dei um pulo. Porque eu pensei: gente, mas como assim? Não tô sentindo nada, né? Não tá acontecendo nada. Meu corpo não tava dando nenhuma informação, tava totalmente normal. No do Davi, o meu tampão saiu, então por isso que eu comecei a descobrir, eu comecei a pensar que o parto estaria próximo. E realmente estava próximo mesmo. Depois que o meu tampão saiu, 2 dias depois o Davi nasceu. Mas o meu tampão não tinha saído nem nada, então não estava nem desconfiando de que nada estava assim acontecendo. Mas aí ela queria me internar já nessa hora. Eu falei: olha, eu não tô sentindo nada, eu tenho um outro filho em casa de 2 anos e tal, ele precisa de mim, e eu não queria ser internada. Eu falei pra ela. Ela falou: então você vai pra casa, você vai fazer um repouso absoluto e você vai tomar muita água, comer frutas que hidratam, tipo melancia, melão. Falou para eu fazer essas coisas e não sair de casa. Aqui é muito calor nessa época do ano, no verão, muito quente mesmo. Ela falou: você não sai de casa porque esse clima quente também ajuda, né, e tal. E eu peguei e falei assim: não, então tá bom. E aí, gente, eu vim pra casa, só que eu acho que o meu psicológico, eu chorei muito naquele dia, né, cheguei no carro chorando. O Jean tava me esperando lá no carro com o Davi, cheguei no carro chorando, porque eu não queria que nascesse prematuramente igual o Davi nasceu, né, porque eu sabia e tal das complicações que podem dar e tal. E aí eu cheguei em casa e fui fazer um repouso meio que absoluto. Só que vocês sabem que com um bebezinho de 2 anos em casa, Davi tava com 2 anos e meio, não tem como, né, gente, fazer um repouso absoluto. Aí assim, mas eu fiz o máximo de repouso que eu podia. Eu não ficava muito em pé, eu não pegava peso, eu não pegava nem o Davi no colo. Então assim, eu fiquei super quietinho, o máximo de quietinha que eu fiquei. Não fiquei sentando no chão toda hora, né? O máximo que eu consegui, assim, me conter, eu me contive pra poder a Rebeca ficar mais tempo, né, ali, porque cada semana é muito importante pra eles. E aí, só que nesse meio tempo que eu fiquei de
de repouso, eu sentia muitas contrações de treinamento, que são aquelas contrações que só endurecem a sua barriga, mas você não sente dor. Só que teve 1 ou 2 dias que eu acho que eu tava tão ansiosa que eu senti umas dores de contração mesmo, assim, tipo falsa contração, que chama. E aí eu começava a ficar, ai meu Deus do céu, será que vai ser agora? Eu não quero que seja agora. E depois passava e relaxava. Só que aí depois eu comecei, os dias foram passando e eu comecei a relaxar e falei, não, tá tudo bem, tá tranquilo, a Rebeca vai esperar e tal. Minha mãe também tava pra poder chegar. E aí, quando eu desencanei, foi numa quinta-feira, dia 26 de julho. Eu ia completar 37 semanas no outro dia. Aí o que aconteceu nessa quinta-feira? Eu acordei, né, de manhã, tranquila, fui fazendo as minhas coisas durante o dia, até dei uma limpeza, uma geral aqui em casa, né, dizem que quando a gente vai entrar em trabalho de parto dá uma disposição, né, mas nesse dia eu estava no último dia de 36 semanas, então aí eu pensei, Rebeca não vai nascer agora não, e tal, meu corpo não tá dando nenhum sinal, né, de que ela vai nascer, né, e aí desencanei total, falei, ela não vai nascer mais. Minha mãe, isso era na quinta-feira, minha mãe chegava na segunda-feira. Eu falei, não, minha mãe chega segunda-feira, depois que minha mãe chegar eu já vou estar com 37 semanas, minha mãe já vai estar aqui, então não tenho que ficar desesperada com isso não. Pensei assim, e aí arrumei as coisas, tudo que eu não estava fazendo, né, eu comecei a fazer. E aí eu fiz o jantar, dei jantar pro Davi, jantei, botei o Davi para poder dormir, tomei um banho. E aí quando eu fui deitar, eu estava dormindo com o travesseiro já entre as pernas. Na hora que eu fui colocar o travesseiro entre as minhas pernas, vazou um pouco de líquido. E eu falei, isto não é xixi. Eu tinha acabado de ir no banheiro fazer xixi, então eu sabia que aquele líquido ali não era xixi. Eu levantei rapidamente, assim, porque eu não queria, né, molhar a minha cama. Porque o Davi estava dormindo na minha cama, senão eu ia ter que acordá-lo, né, pra poder trocar o lençol e tal. Graças a Deus o forro da minha cama, a minha cama, ela tem um forro de proteção, que eu já coloquei mesmo, porque eu fiquei com medo da minha bolsa estourar igual estourou da do Davi. Então aí não ia sujar o colchão, mas o Davi tava dormindo lá e eu não queria trocar. Então eu levantei rapidinho, na hora que eu levantei já começou assim a escorrer um pouco mais de água. Na hora que eu sentei no sanitário, no vaso, já escorreu mais um pouco de água, mas assim, não estourou a bolsa por completo, ela só tava vazando. Aí eu falei, ixi, isso é a bolsa. Peguei, fui lá no quarto e falei pro Jonathan. O Jonathan tava no quarto dos fundos jogando no computador, e aí eu falei pra ele bem assim, amor, a minha bolsa estourou, tá estourando. Aí ele, que bolsa, Poliana? Eu falei, a bolsa da Rebeca, menina. Aí ele, mentira. Eu falei, não, verdade. Aí ele, ai meu Deus do céu, e agora? O que a gente faz? E eu já tinha falado pra eles diversas vezes o que a gente ia fazer caso a bolsa estourasse. Que a gente ia esperar, né, eu começar a ter contrações antes de ir pro hospital, era isso que eu queria. E aí eu falei pra ele, falei, olha, vamos esperar, eu não tô sentindo nada, não tô sentindo nenhuma contração, só tô sentindo mesmo que o líquido tá vazando, então vamos esperar. Isso era quando eu senti, né, que esse líquido estava vazando, era aí por volta de umas 11 horas da noite, tá? 11 e pouquinha da noite. Aí o que eu fiz? Já tava com a mala, tudo preparado, né, porque desde as 35 semanas eu já estava com 2 centímetros de dilatação. O Jonathan só pegou as coisas, pegou umas outras coisas, tipo computador, que não estavam separadas, carregadores e tal, a câmera. Aí pegamos tudo e deixamos ali separado. Neste meio tempo, eu liguei pra doula e falei pra ela, né, o que tinha acontecido. Ela me falou, Poliana, espera até você começar a sentir contrações para depois você ir. Porque se você chega lá, gente, você não está com pelo menos 4 centímetros de dilatação, eles te mandam de volta para casa. Ou então eles te põem assim, se você chegar muito cedo, eles te põem para você tomar soro e aí acelerar as contrações. Se você chega lá sem contração, com a bolsa estourada, eles tentam colocar um medicamento para poder acelerar o parto, e aí eu não queria isso. Então eu falei, vou esperar aqui em casa o máximo que eu conseguir pra
pra eu não chegar lá e ter que voltar, ou então ter que entrar no soro, alguma coisa assim. Só que aí, gente, aí eu liguei pra doula e liguei também nesse meu período pro meu pai, pedi pra ele vir aqui pra casa pra poder ficar com o Davi, porque provavelmente eu ia de madrugada pro hospital. E aí meu pai ia vir aqui pra casa, né? E nesse meu tempo, meu pai mora assim na rua de baixo aqui da minha casa, é coisa assim de 5, no máximo 10 minutos. E aí, nesse meio tempo que eu liguei pro meu pai, antes do meu pai chegar, eu já comecei a sentir contração. Senti uma contração meio fraca, assim, razoável. E aí eu comecei a contar, baixei um aplicativo no meu celular e comecei a contar as contrações, se elas iriam vir ritmadas e em qual intervalos ela iria vir. Só que aí eu tive uma contração, deu mais ou menos uns menos de 10 minutos eu já tive outra contração. E aí eu comecei a ter uma contração atrás da outra. E o Jonathan pegou e falou: Poliana, vamos pro hospital. E eu falei: não vou pro hospital, vou esperar minhas contrações ficarem mais intensas e tal, não sei o que. E o Jonathan insistindo pra mim: Poliana, não, nós vamos pro hospital e tal, meio assim inseguro, não queria esperar de jeito nenhum. E aí a gente ficou nesse impasse. Eu queria esperar e o Jonathan não queria esperar. Só que como o Jonathan ficou muito falando na minha cabeça, assim que o meu pai chegou, eu falei: não, então tá bom, então vamos. Meu pai nem chegou a subir. Quem subiu foi a minha madrasta e ficou aqui com o Davi. E eu e o Jonathan descemos e encontramos com o meu pai lá embaixo. E o meu pai partiu com a gente pro hospital. Aí eu já estava assim sentindo, né, umas contrações, até num ritmozinho bom. E aí quando a gente já estava na metade do caminho pro hospital, que é mais ou menos, o hospital era uns 20 minutos aqui de casa, eu peguei e comecei a sentir umas contrações muito fortes e no intervalo pequeno. Assim, eu acho que talvez de 3 em 3 minutos. Não me pergunte, gente, de quanto em quantos minutos, porque agora eu já não lembro mais, mas eram assim, bem frequentes e já estavam bem intensas. Quando a gente chegou lá no hospital, eu entrei pela emergência, o Jonathan foi estacionar o carro e o meu pai entrou comigo pelo lugar de emergência lá. E aí, na hora que eu entrei, assim, eu já estava sentindo umas contrações bem fortes. E aí eu apoiei, assim, eu lembro, numa parede. Botei a mão assim, ó, e apoiei numa parede enquanto eu estava tendo uma contração. Aí veio uma enfermeira e perguntou se eu estava precisando de ajuda, se eu queria uma cadeira de rodas. E aí eu peguei e falei que não, que eu estava conseguindo andar. E perguntei onde que era a triagem, né, para você poder fazer sua inscrição lá e poder entrar no hospital. Aí eu cheguei, o meu pai não fala inglês, né, eu cheguei, falei pra moça, preenchi meu documento com os meus dados, dei meu documento pra ela e tal, falei que eu já estava sentindo muita dor e que a minha bolsa estava vazando. Aí, depois que eu preenchi meus documentos, eu já entrei pra sala lá dentro de triagem. A enfermeira me pesou, mediu a minha altura e isso tudo, gente, assim, entre uma contração e outra, tá? Na hora que dava uma contração eu parava e falava: ai, desculpa, tô tendo uma contração, mas as contrações já estavam bem fortes. Aí ela me pesou e tal e me mandou pra dentro de uma salinha de triagem e pediu para eu deitar para poder fazer o exame de toque para examinar com quantos centímetros eu estava. E aí, na hora que ela estava fazendo o exame de toque, na hora que ela estava me preparando para poder fazer o exame de toque, eu logo tive uma contração e eu falei para ela: espera um pouquinho que eu tô tendo uma contração. Mas aí foi uma contração tão forte que eu falei: eu acho que o bebê tá nascendo. Aí ela falou: meu Deus, você tem certeza? Não sei o que, né? Aí eu falei: não, acho que não tá nascendo ainda. Aí ela pegou, fez o exame de toque, olhou pra mim e falou. Nesse meio tempo, o Jonathan chegou. Quando ela fez o exame de toque, o Jonathan chegou e eu agarrei no Jonathan assim. E aí ela fez o exame de toque, olhou pra mim e falou bem assim: olha, eu vou ter que chamar a outra enfermeira que tá aqui e tal, pra poder fazer o exame de toque em você de novo. Aí nessa hora eu já tava começando a ficar nervosa porque a dor já tava muito grande. Eu falei: não, mas pra que você vai chamar a outra enfermeira pra fazer o exame de toque? Você já não fez o exame de toque? Pra que outra enfermeira precisa fazer? Aí ela pegou e falou bem assim: olha, porque eu tô achando que você já tá com 8 centímetros de dilatação. Aí eu falei: quero anestesia, meu Deus, quero anestesia. Porque o que aconteceu? Eu lembrei do parto do Davi. No parto do Davi,
O que aconteceu? No parto do Davi, eu pedi anestesia quando eu estava com 6 centímetros de dilatação. E eu fui receber a anestesia mesmo, eu já estava com 8 centímetros. Porque até eles me prepararem, me levarem para a sala do parto, para onde ia acontecer o parto, demorou um pouquinho, demorou algumas horas. E aí eu, assim, 1 hora mais ou menos, e aí eu dilatei mais 2 centímetros. Então eu já estava com 8 centímetros de dilatação e eu lembro que a dor era muito intensa. Então na hora que ela falou que eu já estava com 8 centímetros, eu imediatamente falei pra ela, então eu quero anestesia. Porque eu sabia que se demorasse muito tempo mais a me dar anestesia, não ia mais dar tempo, né, de receber a anestesia. E eu queria levar a anestesia igual eu levei do parto do Davi. Aí, gente, ela chamou a outra enfermeira, eu questionei realmente a outra enfermeira, falei, mas ela já fez o exame, pra que você precisa e tal. Mas isso tudo, gente, acontecendo muito rápido, foi assim, menos de 5 minutos. Aí a outra enfermeira falou, não, eu preciso fazer o exame de toque novamente. Fez o exame de toque e eu realmente estava com 8 centímetros. Eu falei, preciso de anestesia e não sei o que. Aí ela mandou o Jonathan ir lá pra fora fazer o registro dele, porque aqui você precisa de ter um crachazinho pra poder entrar. Nisso ela já subiu a abinha da maca e já foi me levando. Foi uma coisa assim super rápida. Já foi me levando lá pro andar onde eu ia ter, pra sala onde eu ia acontecer o parto. Aí nós subimos pra essa sala e nisso, no decorrer do caminho, eu tava tendo contração e eu falava pra ela, ai, preciso de anestesia, o anestesista já tá lá, assim, né, eu perguntava pra ela todo o tempo, né, do trajeto todo, o anestesista já tá lá, eu preciso de anestesia, eu tô sentindo muita dor e tal, eu comecei a falar bem assim pra ela. Aí ela, não, já tá tudo preparado, a anestesista já tá lá te esperando. Aí eu falar pra ela, então deixa eu segurar a sua mão. Aí ela já me dava a mão dela assim, meio com medo, sabe? Porque eu sabia que eu ia apertar muito, eu apertava a mão dela assim, bem forte, e aí passava uma contração e relaxava. Na hora que eu cheguei lá na sala, eu estava tendo uma contração e aí eu perguntei, gente, cadê meu marido? Que eu tava sozinha, né? Eu falei, meu pai não fala inglês. E aí meu pai também tinha ficado lá do lado de fora, que ele não podia entrar, né? Tinha ficado lá onde eu fiz a triagem. E aí então comecei a ficar preocupada com meu pai, porque meu pai não falava inglês e tal. E eu falei, cadê meu marido, né? E tal, aquele desespero todo. E aí veio uma contração e a mulher falou bem assim pra mim, me dá a sua mão que eu vou precisar colocar o acesso pra eu te dar anestesia. E eu falei pra ela, espera só um pouquinho, porque eu tô tendo uma contração bem agora. E ela falou pra mim, não dá tempo de esperar, me dá a sua mão. E aí eu com a contração assim, nossa gente, eu lembro, sentindo uma dor, e aí ela pegou e colocou o acesso, tentou colocar o acesso. Ela colocou. E nesse meio tempo que ela colocou, o Jonathan chegou. E aí eu peguei e falei bem assim, Jonathan, eu ainda tô sentindo dor, por que que ela não me deu a anestesia? Aí, gente, eis que começou o meu dilema. Porque a mulher virou e falou bem assim, ela já tinha falado antes, mas eu não tinha entendido porque eu estava com dor, porque ela colocou o acesso e depois ela tirou. Aí ela falou pro Jonathan também assim, não vai dar pra dar anestesia. Gente, quando esta mulher falou que não ia dar pra ela dar anestesia, gente, eu pirei. Na hora eu falei, vocês são doidos, como que eu vou ter filho sem anestesia? Eu não tô preparada pra isso, eu não pensei isso, eu não consigo. Eu comecei a falar, eu tô com muita dor, Jonathan, por favor, fala pra elas me darem anestesia. E aí eu começava a brigar com o Jonathan, comecei a brigar com as enfermeiras que não estavam me dando anestesia. Eu falei, me dá anestesia, Jonathan, fala pra elas me darem anestesia. O meu pai já tava na sala, tava assim, na lateral, e elas falaram, olha, você não vai poder receber anestesia, o bebê já está encaixado, já está nascendo, então você não vai poder tomar a anestesia, não vai pegar a anestesia se a gente der anestesia. Gente, eu fiquei desesperada, eu fiquei louca naquela sala, sentindo muita dor. Eu tava, né, sentindo a dor ali da contração e ela já estava ali encaixada, pronta para poder nascer. Tudo que eu pensava era que eu não ia conseguir, colocar a Rebeca pra fora. E aí eu começava a pensar, gente, eu não tenho outra saída, eu estou sentindo essa dor aqui, a dor, né, da contração.
E eu não tenho saída, eu não tenho o que fazer. E eu ficava pensando como que eu tinha tido o Davi com anestesia, que foi um parto, né, pra mim super tranquilo e tal. E aí eu só pensava na minha cabeça que eu não ia, gente, conseguir fazer aquele parto, que eu não ia, que eu tava sentindo muita dor, que eu não tinha, gente, durante a minha gestação, me preparado psicologicamente para ter um parto natural, um parto totalmente sem anestesia, né? Não foi uma coisa que eu fui me preparando, foi ali na hora de supetão que elas falaram: não vai ter como te dar anestesia, o bebê tá nascendo, vai ter que nascer sem anestesia. Gente, olha, eu acho que eu demorei mais tempo pra aceitar que eu teria a Rebeca sem anestesia do que realmente empurrando ela. Mas deixa eu só falar uma coisa pra vocês que eu esqueci de falar de detalhe, que eu cheguei no hospital, era mais ou menos umas meia-noite, meia-noite e 10, tá bom? E aí, esse processo, né, deles me levarem lá pra cima, já era mais ou menos umas meia-noite e meia, meia-noite e 40. Levou o processo todo deles me levarem lá pra cima. Foi aí então que a médica chegou, a equipe médica, eles me posicionaram, me colocaram naquela posição tradicional, gente, que sinceramente, assim, eu odiei essa posição. E isso é uma coisa muito ruim aqui dos Estados Unidos. Eles não são muito humanizados pro parto, não são muito humanizados, não. Eu achei que eles são nada humanizados, assim, pro parto. Eles são muito atenciosos e carinhosos com você, mas eles seguem o protocolo médico e eles não se importam com a sua opinião. Foi isso que eu senti. Porque aí eu peguei e falei: então tá bom, já que eu vou ter que ter anestesia, nesse meu tempo minha doula chegou, eu já estava na posição, empurrando. Minha doula chegou e eu falei pra ela: Lisa, pelo amor de Deus, manda eles me darem anestesia. Gente, eu tava, né, assim, em êxtase. Falei: manda eles me darem anestesia, eu conversei com você, eu falei com você que eu não queria um parto sem anestesia e tal. Ela falou: mas Poliana, não tem como mais. Tudo que todo mundo já tinha me falado. E aí eu falei: então eu não quero ter filho nessa posição, eu quero tentar outra posição. E eles falaram: não pode ser outra posição, porque essa é a posição mais segura. Eu falei: que mais segura? Mais segura pra você? Gente, comecei a brigar com a médica na hora, assim, do parto. Porque eu tava, assim, muito louca, assim, numa adrenalina muito forte, numa dor também. E aí eu comecei a brigar com a médica, que eu não queria ter naquela posição a Rebeca, que eu queria tentar em outra posição. Ela falou que não podia tentar em outra posição, que tinha que ser naquela posição. E aí, entre uma contração e outra, eu brigava com a médica. Aí o que aconteceu? Ela segurava minha perna e falava: solta minha perna, não quero que segure a minha perna. Gente, fui realmente, assim, muito escandalosa. Eu não gritei, assim, de dor e tal, mas eu fiquei, nossa, gente, muito irritada, muito brava com todo o procedimento, com eles colocando a mão em mim e tal, não sei o que foi. Olha, foi mais difícil essa questão, assim, do meu comportamento, de eu não aceitar, né, a situação ali que estava acontecendo, do que realmente, assim, empurrar. E aí eu virava pra minha doula, virava pro Jonathan, eu falava: eu não vou conseguir, gente, eu não vou conseguir ter um filho sem anestesia e tal, aquilo ali na minha cabeça, sabe? Por isso que eu acho, gente, que o psicológico, ele conta demais, demais, demais. Porque eu ficava o tempo todo falando que eu não ia conseguir, que eu não dava, que eu não estava preparada para ter um filho sem anestesia, eu ficava o tempo todo falando isso. E aí, teve uma hora mesmo que eu senti mesmo que eu ia desfalecer. Eu falei pro Jonathan: eu vou morrer, quem que vai cuidar dos meus filhos e tal. Eu falava bem assim, eu falava: não quero mais ter esse bebê, eu quero só o meu bebê que já tá lá em casa, só o Davi. Falava assim, mas gente, eu não falava por mal, né? Eu falava porque tava ali naquele momento de desespero ali. E aí, teve uma hora que eu falei: Jonathan, eu não vou aguentar, vou desmaiar. Mas eu acho que foi mais psicológico, viu, gente? Aí elas vieram, a enfermeira viu que eu tava meio que desfalecendo, ela veio com um balão de oxigênio. O Jonathan nessa hora até inclusive ficou assim muito preocupado, assim, nessa hora, né? Meu pai também tava assim perto de mim na sala de parto. E aí, gente, elas colocaram um balão de oxigênio e aí elas falaram pra mim: olha, a bebê está nascendo, você precisa de se concentrar. E aí a minha doula, né, tava lá comigo, ela falou bem assim pra mim: Poliana, eu tava assim, ó,
apertando muito o lábio na hora da contração, eu tava colocando a força no meu maxilar. E aí a minha doula foi assim, crucial pra mim ela me falar isso. Ela me falou: Poliana, relaxa o maxilar, faz a força lá embaixo. E aí quando ela, toda vez que vinha a contração, na hora que eu ia morder a boca para pressionar o maxilar, ela falava: relaxa o maxilar e empurra lá embaixo, focaliza a dor lá embaixo. E aí, gente, quando ela falava isso, eu ia, fazia, né, a força e segurava lá embaixo mesmo, relaxava isso. Isso fez toda a diferença para eu conseguir empurrar. E, gente, aí eu ia empurrando e assim, eu pensava: gente, essa menina não vai sair, não vai nascer. E eu, né, uma coisa assim passando pela minha cabeça. Mas foi quando na minha cabeça eu falei: não, ela vai nascer, eu tenho que ser forte. Teve até uma hora que eu virei pra minha doula e falou: não, eu consigo. Falei pra ela, no meio assim, foi quando mudou assim uma chavinha, sabe, na minha cabeça. E eu falei: olha, eu vou ter que ter a Rebeca sim, não tem outro jeito, eu não vou receber anestesia, minha filha precisa nascer, minha filha precisa de mim. Assim, eu estou contando aqui pra vocês, vocês estão assim achando que foi nessa tranquilidade, né? Mas não foi, eu estava louca. Eu estava muito louca nessa hora, brigando com a médica, brigando com as enfermeiras e falando e tal. Aí teve uma hora que eu parei, eu pensei, eu falei: não, e outra coisa, e eu falava assim: eu não quero mais, tá doendo muito. Falava assim, entre uma contração e outra, né? E aí, então, na hora que essa chavinha mudou na minha cabeça e que eu falei bem assim: não, ela tem que nascer, eu preciso né, de fazer força e tal. Quando eu comecei a me concentrar, foi que eu vi que realmente as coisas estavam fluindo. Só que acontece, a médica, ela pegava o meu períneo, a área, né, ali entre a vagina e o ânus, e puxava pra baixo. Gente, isso doía mais do que a contração. E aí eu peguei e falei bem assim: meu Deus do céu. E eu brigava com ela e eu falava: para com isso, tira seu dedo daí, não põe o dedo aí, não põe o dedo. E ela, tipo assim, meio que me ignorava e continuava, sabe, puxando. Depois, a madrasta de janta, que também estava assistindo o parto, falou bem assim pra mim que ela estava passando meio que um gel e flexionando pra baixo, e isso estava ajudando a Rebeca a sair, sabe? Só que na hora, gente, eu sentia muita dor quando ela fazia esse movimento, e eu falei pra ela que eu não queria que ela fizesse esse movimento, mas ela só me ignorou e continuou fazendo. Então eu achei isso, assim, muito abusivo da parte dela, porque eu não queria que ela fizesse aquele movimento. Estava assim, toda vez que ela puxava, eu estava no meio da contração e aí ela puxava pra baixo. Na hora que ela puxava pra baixo, eu desconcentrava da força que eu tava fazendo, e eu me prendia, porque ela tava puxando ali o períneo pra baixo, e isso fazia eu me desconcentrar e eu perder a força, o ritmo, né, a respiração ali que você tem que ter na hora do parto. Então isso foi uma coisa que me deixou muito nervosa e brava na hora do parto. Teve uma hora que a minha perna, que eu meio que dei uma esperneada, assim, minha perna quase saiu e voou e bateu no rosto dela, quase aconteceu isso. Aí a enfermeira que tava do lado falou: oh, você não pode chutar a médica e tal, como se eu estivesse fazendo isso de propósito. Então, assim, eu achei que eles não são muito humanos, assim, nessa questão, assim, eles não me respeitaram muito. Então, se fosse classificar na questão de violência obstétrica, sim, eles estão classificados nessa questão. Mas, e aí, então, ela pegou e fazendo esse movimento, eu brigando, mas aí quando eu mudei, né, a chavinha ali na minha cabeça de que a Rebeca precisava nascer, eu comecei a fazer força, comecei a empurrar, né, mesmo da maneira correta, como a minha doula tinha estava ali me ensinando para não fazer a força no maxilar, fazer a força mesmo lá embaixo, pra Rebeca sair, né? Aí quando eu comecei a fazer essa força assim real, da maneira certa mesmo, gente, rapidinho a Rebeca nasceu, saiu. Assim, foi primeiro, né, ela não nasceu toda de uma vez, ela saiu
a cabecinha e depois eu fiz mais uma outra força e aí nasceu o corpinho inteiro. Por incrível que pareça, gente, eu não senti dor dela saindo. Eu só tava sentindo dor mesmo da contração expulsando ela. Mas eu achava, né, não tive o parto natural do Davi, tive um parto com anestesia. Então, assim, eu achava que o que doía mais, né, que a dor mais intensa que nós sentíamos era quando o bebê saísse. Mas no meu caso, né, não sei se outras mamães foi diferente, mas no meu caso eu não senti, não, eu senti uma pressão, né, muito forte e logo depois assim, ai, um mosquitinho aqui e logo depois um alívio, né, de quando ela nasceu. E aí, gente, quando a Rebeca nasceu, né, depois que eles me entregaram ela, eu só conseguia pensar, gente, eu consegui ter um filho sem anestesia, não acredito. Eu virei assim, eu comecei a falar, gente, eu tive um filho sem anestesia, Jonathan, eu consegui. E aí todo mundo viu, e todo mundo falou, viu, Poliana, você conseguiu, parabéns e tal. Foi assim, nossa, eu me senti, gente, assim, muito forte, sabe? Eu falei, cara, eu não acredito, eu fiquei meio em êxtase, eu fiquei pensando bem assim, cara, não acredito que eu tive um filho sem anestesia, eu não acredito que isso aconteceu comigo, não acredito que foi tão rápido, eu não acreditava em nada, assim, eu comecei, sabe, a pensar e a falar com todo mundo, gente, eu consegui e tal, minha mãe não vai acreditar, o pessoal não vai acreditar e tal. Pensei logo, né, no pessoal do Monpoli, né, de vocês aqui, que eu ia contar pra vocês que vocês não iam acreditar e tal, né, e nossa, assim, depois, né, que passou, eu fiquei, nossa, me sentindo assim, gente, mega forte mesmo. Foi assim, uma experiência muito louca, uma experiência muito forte. Eu falo assim que foi uma experiência avassaladora, que o parto da Rebeca foi avassalador, mas eu fiquei assim realmente muito orgulhosa assim de mim mesma por ter conseguido, né, por ter realmente ali colaborado com o meu corpo, né, para que a Rebeca nascesse. Aí, né, gente, quando ela nasceu, aquela emoção, né, pegaram ela, colocaram ela em cima de mim, ela ficou um tempinho, né, ali em cima de mim, depois teve o corte do cordão. Quem cortou o cordão umbilical foi o Jonathan. Outra coisa que eu pedi para eles fazerem, eles não fizeram, foi que eu pedi para eles não cortarem o cordão imediatamente, que eles esperassem, né, pelo menos ali os 3 minutos para poderem cortar o cordão. E aí a mulher falou que não podia esperar e eles cortaram o cordão da Rebeca antes dele parar de pulsar. E aí se alguém me perguntar, Poliana, mas você não fez o plano de parto? Gente, eu fiz o plano de parto. Mas isso tudo que eu estou contando pra vocês aconteceu tudo numa faixa de 40 minutos. Nem 40 minutos, eu acho que foi talvez 40 minutos ou meia hora. Pra mim pareceu uma eternidade, pareceu que eu estava lá por mais de 1 hora. Mas o Jonathan falou que não, que eu empurrei pra poder ganhar a Rebeca. Fez um barulhinho ali. Eu empurrei pra poder ganhar a Rebeca. Ele falou, Poliana, não foi meia hora, foi mais ou menos uns 20 minutos, meia hora que foi esse processo todo. Então por isso que eu falei que foi mais assim, demorou mais pra eu aceitar que eu ia ter um filho sem anestesia do que realmente empurrando ali. Talvez se eu tivesse já, né, pegado, né, com força, falado, não, então já que é assim, eu vou, se o meu psicológico já estivesse melhor preparado, eu acho que a Rebeca ia ter nascido, então, com uns 10 minutos, 15 minutos, entendeu? Mas aí eles cortaram o cordão umbilical e também aí, levaram ela pra lá, né, pra poder fazer o check-up. Ela nasceu, deixa eu olhar aqui no meu celular, porque eu não sei, gente, de cabeça, eu sou muito ruim, sério, com isso, assim, com os números. Então, né, a Rebeca nasceu, eu comecei a ter as contrações na quinta-feira, dia 26 de julho, na quinta-feira, mais ou menos umas 11 horas. E aí a Rebeca nasceu dia 27 de julho, a 1h20, nasceu com 2,7 kg e com 48 centímetros. Então, o que acontece? Eu cheguei no hospital mais ou menos umas meia-noite 10, meia-noite 20, e a Rebeca nasceu 1h20, então ela não demorou 1 hora para poder nascer. Então, gente, quase
que a Rebeca, ela nasce no carro. Porque o que acontece? O Jonathan, lembra que eu falei lá no início pra vocês que o Jonathan queria vir e eu não queria? Eu queria ficar em casa esperando as contrações ficarem mais intensas. Se eu tivesse, gente, ficado em casa em vez de ouvir o Jonathan, né? Se eu tivesse ficado em casa, eu não sei, eu acho que eu ia ter ganhado a Rebeca realmente dentro do carro. Mas como o Jonathan ficou me apressando e eu saí de casa logo, então aí ela nasceu, graças a Deus, no hospital, né? Mas com relação assim, o parto foi um parto super rápido, foi um parto relâmpago. Na verdade, por isso que eu falei pra vocês que vocês iam se surpreender, porque, gente, foi muito, muito rápido o meu parto. Foi assim, ó, de repente a Rebeca nasceu e eu fiquei assim, boba. Porque imagina, gente, vocês chegarem no hospital meia-noite e 1h da manhã sua filha já ter nascido. Assim, foi muito louco, eu jamais imaginei que o meu parto, assim, seria dessa forma. Olhando ali, Rebeca, jamais imaginei que seria dessa forma, jamais eu pensei que eu teria um filho sem anestesia, embora eu achasse, assim, né, muito legal todo mundo que fizesse isso, vi vários partos disso, mas assim, essa não era a minha segurança de poder fazer. Eu queria esperar o máximo que eu pudesse, mas eu queria receber anestesia, então foi assim, o dia, gente, muito assim, louco, muito, assim, nem eu acreditei. Depois que a Rebeca nasceu, eu falava, gente, eu não acredito que eu tive um filho sem anestesia. Então assim, nesse quesito, assim, foi muito louco pra mim, foi uma doideira muito grande, mas também assim, foi muito, muito lindo, né? Eu acho assim, tirando, né, a questão da dor, né, e tal, você vê como que o seu corpo trabalha mesmo. Então assim, nessa questão é legal. Agora, né, eu já tô mais calma, tô mais tranquila, mas na hora eu fiquei super desesperada. Gente, e foi assim, esse o meu relato de parto. Dona Rebeca decidiu nascer num parto avassalador e nasceu super rápido. Nunca imaginei que seria desse jeito, não imaginei que seria assim um parto tão rápido na minha vida, né? E o engraçado é que antes eu via uns vídeos, e aí eu via uns vídeos, algumas meninas me falaram que tiveram um parto super rápido, mas eu não imaginei que o meu seria assim. Então, gente, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto. Ficou assim um pouquinho confuso, né? Porque eu quero contar tudo no mínimos detalhes, então às vezes eu volto pra poder falar um pouquinho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês me deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. E é isso. Até o nosso próximo vídeo, gente, que eu ainda não sei qual vai ser, tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo. Tchauzinho!